vocês que estão aqui mais uma vez para que juntos nós possamos aprender um pouco mais sobre a filosofia. Eu sou Noêmia e nós estamos aqui na Escola do Futuro. Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouco sobre a verdade. O que é a verdade na filosofia? O que nós podemos entender como verdade? Existe um conceito fechado sobre verdade? Nós temos, dentro do estudo da filosofia, então, em aulas passadas já falamos que o filósofo ele é o amigo da sabedoria, ele busca o conhecimento, ele busca então a verdade. O que nós hoje poderíamos dizer que temos como verdade na nossa vida? Se você me perguntar, Noêmia, o que você hoje pode me falar e que vai ser considerado uma verdade? Bom, eu acredito em muitas coisas que eu posso dizer como verdade, como fato dos pais que eu tenho no meu documento, sou filha dos meus pais, nasci na data que está ali marcada no meu documento, isso para mim são verdades. Quem me garante que são verdades absolutas? Quem me garante que eu não fui registrada dias depois? Quem me garante que eu não nasci numa outra cidade, fui levada para ser registrada em outra? Quem me garante que eu não seja aí uma filha adotiva? O que pode então me garantir dessas verdades? Então nós já temos que repensar nisso. Nem sempre aquilo que eu acredito é de fato uma verdade. Então nós sempre buscamos respostas, nós sempre buscamos, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos ter uma realidade na qual nós vamos nos basear. Uma criança, ela constrói o mundo dela, a realidade dela, na confiança que ela tem nos pais. Quando a mãe senta com essa criança e vai contar ali uma historinha, um conto de fada, a criança fica escutando e ela às vezes pergunta, é verdade, mamãe? E aquilo que a mãe disser para ela, ela vai confiar, ela vai acreditar. Os pais são as referências de verdade para com os filhos. Então, à medida em que essa criança cresce, que esse adolescente cresce e que ele vai se deparando com inverdades no decorrer da sua criação, muitas vezes é que vem o conflito, que ele então descobre que os pais nem sempre dizem a verdade, ele descobre que os colegas nem sempre falam, a verdade para ele. Então, às vezes vem uma grande decepção, às vezes vem até uma depressão, como podemos hoje estudar aí, está muito em voga essa questão. Por quê? Porque as pessoas têm a sua verdade jogada por terra. Então, tudo aquilo que ela construiu vem e é desmanchado. Ela então fica sem um chão, ela fica sem ter onde firmar os seus passos, porque tudo foi desconstruído. Ela não tem mais referências. Então, dentro da filosofia, nós também passamos pelo momento em que os filósofos buscam, então, essa resposta, essa certeza, para que eles tenham essa referência, para que eles possam realmente construir e que essa construção não seja desfeita adiante. Porque senão, imagina, um filósofo vai defender aquilo que ele acredita como verdadeiro. Mas se ele começar já a pensar, mas isso que eu tenho como verdadeiro hoje, amanhã vier um outro e provar que não é verdadeiro. Então eu não vou mexer com isso, vou deixar quieto, deixa como está. Então vem todo um desânimo, então a gente não cresce dentro da sabedoria. Só que não, os grandes estudiosos então, e aqui em particular hoje nós podemos citar, como nós já estudamos o Sócrates, hoje nós vamos citar e vamos falar um pouquinho sobre Kant, Immanuel Kant. Kant, então, trouxe para a gente essa busca pelo significado da verdade, como nós vamos entender a verdade e como essa resposta vai poder fazer a diferença dentro da filosofia. Então, nós temos aqui
fazendo também uma reflexão de uma aula que nós já tivemos, quando nós falamos do mito da caverna. Nós fizemos uma análise aqui do que seria, né, a busca daquele pessoal que fica ali na caverna, no escuro, só vendo vultos, mas que está todo mundo acomodado, satisfeito ali no seu mundinho. Quem seria então aquele que se rebela e que vai em busca daquela claridade que ele vê lá no fundo? É o filósofo. Ele então vai em busca de uma verdade. E quando ele descobre o mundo lá fora, ele volta para poder trazer essa novidade para os seus irmãos que ali ficaram. Nem todos aceitam. E assim é que acontece, porque nem todos estão preparados, estão no mesmo momento, na mesma sintonia para entender da mesma maneira. Então a busca pela verdade em Kant, ele quer trazer uma forma de entendimento, ele quer trazer a construção de um método para que as pessoas possam colocar as suas dúvidas e fazer essa análise e descobrir então o que vai sobrar de verdadeiro. Então, ele chegou num ponto em que ele começou a duvidar de tudo. O que é esse duvidar de tudo? Vamos colocar aí um exemplo. Uma pessoa, quando sofre um acidente, quando ele tem amputado um membro, ele às vezes tem aquela sensação ainda de formigamento no membro que já nem existe mais. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, Immanuel Kant começou a pensar, se as pessoas que hoje passam por uma cirurgia, não tem uma perna e sente às vezes aquele formigamento, como se aquela perna ali ainda existisse, quem me garante que o meu corpo de fato existe? Quem me garante que essa sensação que eu tenho do meu corpo, ela não é uma fantasia? Qual a certeza que eu tenho que o sonho é um sonho e não é a realidade, que não é a realidade que é um sonho? Onde que eu vou encontrar essas respostas para poder ter essa certeza? Então ele começa a duvidar de tudo. Então ele passa um momento cético. Aí nós vamos pensar, o que é a palavra cético? O que é uma pessoa que é cética? Cético é aquele que não acredita nas coisas. Vamos dizer que o cético não acredita em nada? Ele duvida de tudo. Não quer dizer que ele não acredite em nada. Ele duvida de tudo. Então ele passou essa fase da dúvida. Então ele buscava uma forma, um método para ter respostas, para voltar a acreditar e apresentar aquilo que ele obteve desse método da dúvida. Nós temos aqui também, quando nós falamos aqui do ceticismo, né? Vamos só voltar aqui um pouquinho, tá, gente? Quando nós falamos do ceticismo, eu falei aqui da origem da palavra. Então eu vou ler aqui para vocês a questão da origem da palavra, tá? O termo cético, ele vem da palavra grega sepsis, que significa exame. Então nós podemos dizer que uma pessoa cética, ela é uma pessoa que ela vai colocar sob exame todas as suas crenças. Não quer dizer que ela não acredite em nada. Ela duvida e ela passa a examinar tudo aquilo que é apresentado para ela. Ele fica aquele São Tomé, ele tem que ver para crer e ele tem que testar, ele tem que examinar, ele não aceita simplesmente quando alguém chega e diz alguma coisa para ele como sendo verdadeiro. Ele duvida e ele então quer a prova dessa dúvida, para ele então ter uma resposta satisfatória para si mesmo acima de qualquer coisa. Então nós temos aqui também, quando nós falamos aqui, né, sobre o cético, ele muitas vezes ele é odiado por muitos, ele é criticado por vários, mas ele tem um papel interessante, porque o que ele quer realmente é tirar o dogmatismo. O que é o dogmatismo? Dogmatismo é quando a pessoa acredita naquela verdade que lhe é colocada. As respostas que ele tem nem sempre são satisfatórias, mas ele chega num ponto em que ele fala assim, é assim
eu aprendi assim, eu não tenho como questionar além disso, vira um dogma. Então, não temos o que questionar, a verdade é essa porque nós não temos outra explicação. Essa é a insatisfação do cético. E é isso que nós temos dentro da filosofia como meta, acordar desse sono dogmático. Nós temos que sair dessa questão do dogmatismo, nós temos que buscar essas respostas. Então, através dessa busca, quando nós chegamos no ponto de não estar satisfeito com a resposta de que a partir daqui é mistério, nós não temos como explicar. A partir daqui tudo passa a ser a obra de Deus, tudo passa a ser uma vontade de uma força superior e nós não temos como questionar. Então foi nesse momento que os filósofos, não satisfeitos com essa resposta, passam a ter várias linhas de luta, de trabalho, de questionamentos. Então, os céticos são aqueles que passam a examinar tudo isso para depois trabalhar a sua linha de respostas, se é que podemos dizer que existem respostas para todas as perguntas. Então, uma vez trabalhado, examinado todos esses questionamentos, nós vamos encontrar o filósofo que traz para a gente. Nós temos dois filósofos e aqui nós vamos falar, né? Falamos do Immanuel Kant e vamos falar também de um outro filósofo que ele traz de uma maneira muito interessante. Teremos uma aula específica sobre ele, que é o Descartes, que também traz uma forma, traz todo um modelo de como nós vamos encontrar uma situação que nos proporcione chegar a algumas conclusões, pelo menos no sentido da verdade, daquilo que nós podemos questionar e podemos acreditar como sendo aquela que vai satisfazer as nossas respostas. Então, quando nós falamos do dogmatismo, nós vamos fazer algumas referências aqui para que a gente possa avançar aqui. Nós, quando estudamos a razão, nós encontramos em Kant a distinção entre a realidade em si, da realidade que se manifesta pela nossa razão. A realidade em si da realidade que nós conhecemos. Então, existe uma diferença, tá, nessas duas realidades. Ele afirma que só podemos conhecer aquilo que se apresenta à consciência a partir da estrutura a priori da própria consciência. Não podemos conhecer a coisa em si. Então, nós não podemos conhecer a essência, a coisa em si. Nós só podemos conhecer aquilo que a nossa condição de conhecimento nos dá daquela coisa. Então, nós temos a realidade, a verdade e o limite da nossa incapacidade de estar conhecendo a essência de certas coisas. Aí nós temos, então, que a verdade, ela vai se referir aos fenômenos. Fenômenos são o que a consciência conhece. Nós temos, então, por fenômeno, aquilo que a nossa consciência conhece. Então, nós temos, né, a nossa limitação dentro da nossa consciência. Ora, dizer que o fenômeno é o que se manifesta para a consciência, então nos permite indagar. O que é esse fenômeno? A própria consciência. O fenômeno, então, ele é a própria consciência. Conhecer é conhecer a significação das coisas tal qual como ela foi produzida a priori pela estrutura da consciência. Então, é conhecer a estrutura daquilo que é conhecido pela nossa consciência, daquilo que nós vamos estudando, destrinchando e conhecendo de acordo com o que a nossa
consciência nos dá como resposta. Então, a significação, quando oferece o sentido universal e necessário de uma coisa, é a essência da coisa. A verdade, então, ela é o conhecimento das essências universais necessárias, ou o conhecimento das significações constituídas a priori pela consciência reflexiva. Consciência reflexiva. Então, está aí a importância de nós estarmos sempre buscando conhecer essa essência, refletir, não estar satisfeito com aquilo que nos é apresentado e dado ali como fechado. É assim e acabou. Mas e além disso? Além disso é mistério, a gente não pode ir. Então nós vamos sim, nós vamos além, nós vamos buscar respostas, tá? Então, nessa perspectiva idealista, seja ela através, dos pensamentos do Kant ou de algum outro filósofo, o que nós não podemos mais dizer? Que a verdade é a conformidade do pensamento com as coisas. Então, a verdade, ela não é quando nós nos conformamos com as coisas. Ela não é a correspondência entre a ideia e o objeto. Então, a verdade, ela não é aquela correspondência que a gente faz porque sempre foi assim, porque minha avó ensinou que era assim e vem passando de geração. Não é essa o nosso conceito de verdade. A verdade, ela é o encandeamento interno das ideias ou dos conceitos. Então, ela é um encandeamento quando nós vamos fechando o elo, quando nós vamos formando a cadeia do pensamento e dos conceitos. Então, a verdade, ela é um acontecimento interno ao nosso intelecto, à nossa inteligência, à nossa sabedoria, ou a nossa consciência. Então, portanto, nós podemos dizer que a correspondência entre as ideias e as coisas depende das próprias ideias, uma vez que são as ideias as responsáveis por todo o gerenciamento deste nosso conhecimento. Então, o erro, a falsidade, o erro aí de conceito, o erro de julgamento, ele acontece porque ele está no realismo, isto é, na suposição de que os conceitos ou que aqueles significados que eles se referiam a uma realidade em si, sem levar em conta o sujeito e o conhecimento. Então, tudo aquilo que nós acreditamos e que vem abaixo, vem ser destruído dentro daquilo que nós tínhamos como verdade, nós podemos entender que é porque não foi levado em consideração a rede de conhecimento, a essência, não foi levado em consideração o momento, o sujeito e o conhecimento. Então é necessário que nós busquemos encontrar as respostas dentro de nós, é necessário que nós possamos entender a essência, o significado e o sujeito ali envolvido, o momento que está envolvendo todo esse sujeito. Então é necessário que nós busquemos sair do nosso modo dogmático de ver, de aceitar e de encontrar respostas para partir para a busca, para a dúvida metódica, para os nossos questionamentos, para o conhecimento daquilo que de fato é, da essência, daquilo que de fato vai fazer com que o sujeito e o predicado bastem para uma explicação. E para que esse conhecimento se dê, é necessário que nós realmente
tenhamos a vontade de sair da nossa zoninha de conforto, de sair do que nós estamos acostumados para fazer essa identificação. Essa muitas vezes é a grande dificuldade, porque nós estamos tão acostumados a receber, né, uma série de conceitos, nós estamos acostumados na nossa escola com algumas matérias que trazem para a gente uma fórmula e que não foge daquilo. Então, quando nós temos que ter uma aula que vai falar sobre a interpretação de texto, a gente já, meu Deus, tem que pensar, porque não basta só ler o texto, você tem que interpretar. Mas mesmo na interpretação de texto, muitas vezes a nota não vem de acordo. Aí o aluno fala assim, gente, mas olha só, eu li o texto, mas será que aquele texto você levou em conta o que o autor estava tentando colocar realmente? Naquele momento, o que o autor estava sentindo? O que o autor estava propondo para aquela reflexão? Então é isso muitas vezes que falta para que nós, enquanto alunos, possamos nos sair melhor em muitos estudos. É a gente ser capaz de ir além. Então vamos aproveitar bem aí nossas aulas de português, nossas aulas de literatura, porque aí nós vamos crescer para poder ter também a nossa aula de redação e ser capaz de dar asas à nossa imaginação, de ser capaz de traçar as verdades ali por trás de tudo que nos está sendo proposto. E aí com certeza nós vamos ter resultados muito melhores quando nós passamos a questionar e a estar sempre aí ligado nas nossas aulas aqui na Escola do Futuro. Então até mais para vocês, até a próxima aula.